Jesus xingou a mulher cirofenícia de cadela, de cachorrinha ou cachorrinho. Vamos pesquisar na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 15. Aqui está a minha Bíblia, capítulo de número 15. Olha o que diz aqui o versículo de número 24. Mateus 15, 24. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu acho muito interessante esse texto, e já ouvi até pregador gritar no microfone, dizendo, afirmando que Jesus chamou a mulher de cachorra. Às vezes precisamos pesquisar um pouco de algumas tradições judaicas, para que o texto sagrado ele se explique de maneira ampla para nós, para que nós tenhamos uma maneira de entendimento mais aberta daquilo que a palavra do Senhor está falando para nós. Na verdade, esta mulher era uma mulher grega, era uma mulher gentia. Para quem não sabe o que significa a palavra gentil, todos aqueles em Israel que não eram judeus, que não faziam parte do judaísmo, da religião judaica, eram considerados como gentios. Estava nas partes de Tiro e Sidom, na área dela, nas redondezas onde ela residia. Essa mulher Ciro-fenícia me chama muito a atenção, primeiro porque ela chama Jesus de Senhor. Senhor, socorre-me. Só quem tem Senhor é servo. E nós estamos vivendo uma época em que todo mundo quer ser Senhor. Todo mundo quer ser servido. Muitos querem mandar, muitos querem ensinar, mas não querem sentar para aprender. Preste atenção. Quando esta mulher abre a boca e diz, filho de Davi, logo entendemos que existia a promessa que da linhagem de Davi se levantaria, nasceria aquele que haveria de ser o Messias, esperado por Israel. Na verdade, ela estava reconhecendo, afirmando que Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que Israel estava esperando. Primeiro, considera como Senhor. Segundo, reconhece como Messias. Os judeus tinham por costume de chamar, na sua pronúncia pejorativa, os gentios de cães. Quando Jesus disse que não é bom pegar os pães dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus estava dizendo, a bênção da salvação, através da graça, foi direcionada primeiramente para os filhos. Ele estava falando de Israel. Ele estava falando dos judeus. Não é bom pegar esta bênção, esta salvação,
esta graça e transmitir, lançar para os gentios. Era isso que Jesus estava falando para nós. Jesus não estava chamando a Cirofenícia, a grega, de cachorra, como eu já ouvi alguns ministrando. Quando você vai, vamos ver aqui, no Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio, está falando de Jesus, da vinda de Cristo, dos seus 3 anos e 6 meses de ministério. Veio para o que era seu. Jesus veio para os israelitas, os judeus. E os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, humilhado, escarnecido, apedrejado, criticado, crucificado e morto. Versículo 12. Mas a todos quantos os receberam, está falando de mim, está falando de você, está falando dos gentios, está falando do mundo que aceitou Jesus. Mas a todos, no plural, quantos, no plural, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Aqui você também pega a diferença de criatura para filho. Deus criar e adotar como filho através do sacrifício de Cristo. Versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, olha, nem da vontade da carne. Está falando de conjunção carnal íntima entre homem e mulher. Não são esses os filhos que Deus está falando. Nem da vontade do varão, mas de Deus, nascidos de Deus, através de Cristo Jesus. Aqui está a explicação. A prioridade eram os judeus, Israel. E esta salvação foi efetuada de maneira abrangente e nos alcançou. Resumindo, quando Jesus usa a palavra cachorrinhos, Jesus está usando uma frase muito usada pelos judeus daquela época quando se referiam aos gentios. Deu para entender aí? Deu para entender? E quando você lê o restante do texto, do capítulo 15, do versículo 21 em diante, você sabe o final da história, onde Deus em Cristo não faz acepção de pessoas. Amém? Ore por mim, clica aqui embaixo em compartilhar, vai abrir o ícone do seu Facebook, compartilha lá no perfil do seu Face, para que outras pessoas alcancem também este conhecimento. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido, e te dê vitória em nome de Jesus.